Motivos para não ter resultado nos treinos, apesar de treinar. Bora falar desse assunto? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante ter resultado, porque a gente investe, né? A gente investe um tempo para ir até o local onde a gente faz atividade física, tem o deslocamento, tem o tempo lá fazendo atividade física, tem o tempo para voltar para casa, enfim, tem um investimento numa alimentação adequada, tem um investimento no próprio local que a gente faz atividade física, que tem um custo, enfim, a gente quer ver um retorno disso, não é isso mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz o seguinte, ó, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que o YouTube faz? Ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que fala para você que não está conseguindo ter resultado nos treinos. Sabe aquela pessoa? Pois é, compartilha com ela. Não ter resultado nos treinos. Eu ouço isso com uma certa frequência. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995. Então eu já vi centenas de milhares de casos de pessoas terem resultado, não terem resultado. E eu quero compartilhar aqui um pouco dessa minha experiência, atuando lá no campo de batalha, skin the game, atendendo pessoas, do que eu vi e do que pode ser feito, como que a gente pode visualizar isso e ajustar esse ponto para, enfim, começar a ter resultado, andar na direção do objetivo. Tem alguns motivos, assim, a lista de motivos é infinita, né? Eu vou falar os motivos mais comuns que eu posso falar, que eu vejo acontecer. Motivos comuns para não ter resultado no treino, apesar de estar treinando. Apesar da pessoa vir frequentar e ainda assim não ter resultados. Tem uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade da pessoa fazer o treino e não colher o resultado disso. Tem uma dificuldade. E qual é essa dificuldade? Qual é esse ponto que não está encaixando? Por quê? Tem pessoas que treinam com uma certa frequência, com uma frequência grande e não tem resultado. Tem pessoas que treinam até um treino pesado e não tem resultado. O pesado é relativo, né? Mas um treino pesado, vamos lá, um treino que você olha e fala assim, nossa, esse treino é treino pesado. E ainda assim não tem resultado. Aonde está esse ponto, né? O que está acontecendo ali? E a gente tem que entender o que está acontecendo, porque é a partir disso que eu começo a tomar uma direção para resolver a situação. A gente tem um hábito, muitas vezes, de querer prescrever o remédio sem saber o que o paciente tem, né? Não gosto de chamar de paciente, não chamo meus clientes de fisioterapia de paciente, chamo de clientes mesmo. Mas enfim, para a gente poder ter um entendimento aqui da palavra, né? A gente tem o hábito de querer dar o remédio para o paciente sem saber o que o paciente tem. Querer resolver uma situação sem saber o que tem por trás dessa situação. E às vezes, nisso, a gente fica só tampando o sol com a peneira e não age aonde é para agir. A gente fica só enxugando gelo, né? Tampando o sol com a peneira é um termo que minha mãe gostava de falar. Eu quero poder te ajudar com isso. Quero poder te ajudar e numa próxima camada entender, tá, o que eu estou fazendo que não está encaixando? Aonde está exatamente esse furo no meu treino? O que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? Ou o que eu estou fazendo, ou melhor, o que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? Ou o que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? Tem essas duas situações, né? Eu posso estar fazendo algo que não é para ser feito. Ou eu estou deixando de fazer algo. A partir disso, a gente começa a enxergar com mais clareza. Porque a pior situação que tem é eu ter certeza que eu estou fazendo certo. E não estou. E continuo andando na direção contrária. Por exemplo, a gente está aqui em Campinas. Eu estou aqui na VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas desde 2000. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555.
Nosso telefone é 32525656. Agora, você quer vir aqui falar comigo? O ideal seria ligar aqui e marcar um horário, porque você chega aqui, eu estou gravando vídeo, estou atendendo um cliente de fisioterapia, estou atendendo uma pessoa no meu programa de emagrecimento, enfim, não vou conseguir falar contigo. O que acontece, né? As pessoas, elas nos procuram aqui e muitas vezes elas estão com dificuldade numa situação dessa de treino, mas ela não consegue entender aonde está. E ela continua andando na direção que não é a direção dela, né? Então, estamos aqui em Campinas e aí eu quero ir para São Paulo. Ok, e eu começo a ver placa. Limeira, Rio Claro, cara, eu estou no caminho contrário. São Paulo é para cá, eu estou indo para lá. Entende o que eu estou falando? Então, eu como profissional, eu tenho que começar a colocar umas placas para a pessoa ver para onde ela está indo. Não tem certo ou tem errado. Se eu quiser ir para o interior, né, eu tenho que ver placa de Limeira, Rio Claro. Se eu quiser ir para São Paulo, eu tenho que ver outras placas. Então não tem o certo é para cá, o certo é para lá. O certo é para onde eu quero ir. E aí eu começar a ver as placas que são coerentes, congruentes com o que eu quero. Ok. Algumas pessoas acreditam o seguinte, que esse obstáculo é um obstáculo intransponível. Eu treino mais por saúde mesmo, sabe? Porque eu já desisti de ter resultado. Não consigo emagrecer, ou não consigo ganhar massa muscular, ou não consigo melhorar meu condicionamento físico, ou eu não consigo melhorar meu condicionamento físico específico para um esporte, ou eu consigo melhorar minha dor na lombar, não consigo melhorar minha dor no joelho. Faço mais para saúde mesmo, assim. Mas a pessoa, no primeiro momento, ela teve um objetivo de emagrecer, de ganhar massa muscular, mas não consegue. E ela continua fazendo, algumas pessoas, né? Continuam fazendo atividade física mesmo sem ter esse resultado que ela desejava no começo. E aí ela começa a pensar nessa questão de saúde, qualidade de vida, enfim. Mas nós temos que ter isso claro na nossa mente. A gente tem que ter claro isso na nossa mente, assim. O que exatamente eu quero e por que eu não estou tendo isso? Por que eu não estou conseguindo alcançar isso? E aí é o ponto de fazer um inventário. Eu faço um inventário para entender as possibilidades. Quais são as possibilidades para eu não estar tendo resultado? O que está acontecendo? Né? Faço esse inventário primeiro. Você vai conseguir fazer esse inventário daqui a pouquinho, quando eu explicar um pouco mais alguns pontos, que são os pontos que as pessoas não têm resultado nos treinos. Então tá, eu faço esse inventário com as possibilidades e aí eu vou entender o porquê que isso não está acontecendo. Por que eu não estou tendo resultado? O que está acontecendo que eu não estou tendo resultado? Eu preciso entender isso. E aí, a partir disso, eu miro aonde eu quero ir e só vou. Só vou. Por exemplo, um amigo meu, um cara que é especialista na área financeira e contábil, né, fiscal, ele me procurou que ele achou que ele estava num platô. Não estava mais tendo tanto resultado e ele queria ter resultado. E eu fui fazer uma análise do treino dele. Ele estava treinando com um volume muito grande de treino e pouca intensidade. Como assim, Eduardo? Vou explicar. Volume é a quantidade de treino. Número de séries, número de exercícios, número de repetições. Esse é o volume. E aí, o volume estava muito alto. Com esse volume alto, eu não consigo colocar intensidade. Então, para a gente entender, eu faço a primeira série, mas eu não faço a primeira série para valer. Porque se eu fizer a primeira série para valer, eu não consigo fazer a segunda, a terceira, a quarta e não consigo chegar lá numa série com volume muito alto. Entende o que eu quero dizer? Muito bom. E aí, o que eu fiz? Fiz esse pequeno ajuste com ele de baixar um pouco o volume e aumentar um pouco a intensidade. É fácil, é falar assim, tá, você fez a primeira série aqui, você levou no limite, você foi no seu limite? Não foi no limite. Então, tem espaço para aumentar essa intensidade. Intensidade, na sala de musculação, é a quantidade de peso que eu estou colocando. Ah, então eu vou colocar muito peso. Não é isso que eu estou falando, não é a qualquer custo, mas é uma referência. Quanto mais peso eu coloco, mais intenso é o treino.
E nesse caso, com um volume muito grande, se eu colocar muito peso no começo, eu não consigo chegar no final. Intensidade no pedal, na corrida, na caminhada, é a velocidade que eu estou ou a inclinação do lugar que eu estou fazendo essa prática. E o volume é a quilometragem e o tempo. São as duas formas de a gente medir o volume de treino, né? Pedal, corrida, caminhada, enfim. E aí a gente fez esse ajuste com ele e ele começou a ter resultado. Estou contando aqui para mostrar que existe isso. É fato, as pessoas têm dificuldade e muitas vezes não estão conseguindo mais ter resultado, né? Ou não estão conseguindo ter resultado desde o começo por conta de algumas questões. Uma amiga minha me procurou, que ela já treinava há algum tempo e ela também estava com dificuldade de ter resultado. E com ela simplesmente eu aumentei a densidade do treino. O que é a densidade do treino? É o quanto esse treino é concentrado, sem intervalo, ou com pouco intervalo. O treino dela tinha muito intervalo. E aí o treino fica pouco denso. Isso faz também não ter resultado. É um ponto importante. Lembrei agora, tem uma amiga minha, amiga de muito tempo atrás, ela me procurou para vir treinar aqui com a gente por um período. E aí ela começou a treinar aqui e eu ouvi ela falando com a amiga. Nossa, mas eu tô tendo mais resultado agora, treinando 2 vezes por semana, do que no outro lugar que eu fazia. Por que será, né? Por quê? Porque o treino é em alta intensidade e alta densidade. O treino aqui na VIP. Tem uma sequência de vídeos aqui na playlist só falando sobre treinos em alta intensidade e alta densidade. Se você tiver interesse, vai lá na playlist e você vai encontrar, tá bom? Tem uma sequência de vídeos falando sobre isso. Vou repetir, eu estou falando isso para mostrar que é possível, para encorajar. Um atleta de jiu-jitsu que eu acompanhei ele por muito tempo, ele falou assim, cara, exatamente o que ela falou. Falou assim, eu treino 2 vezes por semana, que eu estou tendo mais resultado do que quando eu fazia preparação física no outro lugar lá que eu fazia 5 vezes por semana. Por quê? Alta intensidade e alta densidade. E uma aluna que a gente acabou ficando amigo e ela nem reclamou que ela não estava tendo resultado, mas eu percebi que ela ia começar a não ter mais resultado, sabe? E aí eu chamei ela para conversar. Eu falei, olha, você quer realmente ter resultado? Você quer realmente chegar lá naquele objetivo que você falou para mim lá no começo? Se sim, tem alguns ajustes para fazer no seu treino. Primeiro, treinar em alta intensidade, treinar no limite. Mas, Eduardo, no limite não é perigoso? Não, no limite não é perigoso. Perigoso é acima do limite. E pouco intervalo. A gente faz bloco de treino, né? Então, bloco do membro superior, né? Up body. E bloco do membros inferiores, né? Low body. E o bloco do abdômen. Então, dentro desse bloco tem que ser concentrado, não pode ter intervalo. E aí ela começou a entender e começou a levar mais a sério isso, entre outras questões, e começou a ter muito mais resultado no treino que ela estava fazendo. E ela também, de vez em quando, ela optava por fazer outras atividades ao invés de fazer o treino. Isso também é um ponto muito importante. Porque é um dos princípios da ciência do treinamento, que é a continuidade. Você disse que ia fazer 2 vezes por semana? Então faça 2 vezes por semana. Você disse que ia fazer 3 vezes por semana? Então faça 3 vezes por semana. Mas aí, por exemplo, um dia ela não vinha treinar porque ela foi fazer dança de salão. Um dia ela não vinha treinar porque ela foi fazer natação. Aí outro dia ela não vinha treinar porque ela foi fazer uma caminhada. Então assim, eu fico ali girando e acabo não tendo resultado em nenhuma dessas situações, porque eu preciso ter uma continuidade para ter resultado. Então eu dou um estímulo, esse estímulo vai ser absorvido pelo organismo, vai gerar um processo de adaptação, e nesse processo de adaptação o meu corpo vai melhorando. Agora eu preciso repetir isso, repetir, porque eu venho aqui, né? Eu tô aqui. Quando eu dou estímulo, eu não melhoro, eu pioro. Eu pioro e aí eu volto, começo a melhorar de novo, chego no nível que eu estava, mas eu não paro aqui. Eu melhoro um pouco mais, que a gente chama de supercompensação. E aí eu tenho que pegar aqui de novo para dar o outro estímulo, para ter uma linha ascendente nos resultados. Só que
Se eu não pegar aqui, essa supercompensação ela vai se perdendo e eu volto no nível que eu estava antes. E aí eu sempre vou estar nesse nível. Então, respeitar o princípio da continuidade. Então, dando os exemplos aqui de pessoas para a gente poder ver que é possível acreditar e ver que pessoas tinham dificuldade realmente com relação ao treino, eu já falei de algumas questões importantes aqui. Agora, fica mais fácil fazer o inventário e entender o que está acontecendo para ter resultado. Andar na direção do objetivo. E eu entendi tudo, mas eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Essas são as desculpas que as pessoas dão quando elas me ouvem falando sobre essas possibilidades. E assim, desculpa, nós temos um monte, nós somos muito bons em desculpas. Tem uma lista interminável de desculpas. O que nós temos que fazer é ser melhor do que nossas próprias desculpas. Como assim, Eduardo, você está falando? Eu não sei mais o que fazer. Eu ia estranhar se eu soubesse. Porque eu, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, né? Se quebra a máquina de lavar lá em casa, eu não vou me meter a pegar uma chave de fenda e abrir a máquina. Ou vou chamar o mecânico do meu carro. Apesar dele ser um grande profissional, né? Ele é especialista em carro. Eu vou chamar quem sabe da máquina de lavar. Então, se tem uma pessoa que é leiga e não está tendo resultado no treino e ela diz que ela não sabe mais o que fazer, ok. Dá pra gente entender que ela não sabe mais o que fazer. É esperado que ela não saiba mais o que fazer, mas tem um profissional que estudou para saber exatamente o que ela precisa fazer. É esse profissional que eu tenho que conversar. É com esse profissional que eu tenho que tirar minhas dúvidas e colocar minhas dificuldades. Então não saber mais o que fazer não pode ser um motivo. Não pode ser um motivo para não fazer. Tem que procurar alguém que saiba. Ih, mas eu já estou cansado, faz tanto tempo. Nossa, faz 5 anos que eu faço atividade física, musculação, né? Treino personalizado, como é aqui na VIP, né? E não estou tendo resultado. Ok. Provavelmente a estratégia está errada. Precisamos ajustar essa estratégia, precisamos ter uma estratégia adequada. Ou muda a estratégia ou ajusta essa estratégia. Cansou porque ficou fazendo a mesma estratégia. A mesma estratégia, não mudou de estratégia. Não procurou uma alternativa para a resolução dessa questão. E aí a pessoa diz assim, ó. Eu já tentei de tudo. E eu fico pensando assim, tentou de tudo mesmo? Tudo? Como já tentou de tudo? Como é tentar de tudo, né? É praticamente impossível tentar de tudo. Tudo é tudo. Você pode ter feito várias tentativas que não deram certo. Várias tentativas que não trouxeram o resultado esperado. Mas falar já tentei de tudo é até uma forma de eu ter um aval para eu abrir mão. Não tem mais o que fazer, né? Mas tem. Eu preciso encontrar esse profissional que vai me dar essa resposta, que vai fazer eu andar na direção desse objetivo. É isso. Esse é o ponto. Para eu não ficar andando em círculos. Não ficar ouvindo, às vezes, a conversa do colega ali da academia. Não desmerecendo o colega, mas ele não é profissional, né? Não é a profissão dele, não é essa. Ou ficar vendo nas redes sociais, Google, enfim. Mas, Eduardo, eu estou aqui no YouTube ouvindo você. Pois é, quando você estiver ouvindo uma pessoa, quando você estiver procurando no Google, pesquisa essa pessoa. Quem é essa pessoa que está falando comigo? Que base essa pessoa tem para falar desse assunto comigo? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem para falar sobre isso? Uma outra questão importante, né? O quanto essa pessoa está lá no campo de batalha, skin the game, atendendo pessoas de verdade. Não está só no livro. Não estou desmerecendo o livro, eu leio bastante, eu gosto de ler, mas
o que está no livro muitas vezes não tem como a gente aplicar na prática, dependendo inclusive da metodologia que é seguida. Aqui na VIP a gente tem uma metodologia própria. Então é esse cara que eu tenho que procurar. Porque eu já tentei de tudo, eu posso ter tentado de forma superficial ou pontos que realmente não iam trazer o resultado que eu queria. Preciso encontrar esse profissional que vai trazer esse resultado para mim, que vai me ajudar a ter esse resultado. Tem um ponto, né? Às vezes a pessoa acredita o seguinte, ela tem que insistir, mas ela tem que insistir no que ela está fazendo. É igual quando a gente vai no banco e coloca a senha, né? Coloca a senha, deu erro. Coloco de novo a senha, deu erro. Coloco de novo a senha, deu erro. Sabe o que vai acontecer? Vai bloquear o cartão. Ou coloca a senha com mais força. Não vai resolver. Não vai resolver. Às vezes a questão não é insistir, é ajustar. Às vezes a questão não é fazer com mais força, pelo contrário. Ou fazer em maior quantidade. Sabe qual é o seu erro? O seu erro é o seguinte, você está fazendo o exercício 2 vezes por semana, tem que fazer 5. Se tiver errado, vai ficar ainda mais errado. Imagina que eu estou, vamos lá, São Paulo, né, Limeira, Rio Claro, que a gente conversou. E aí, eu quero ir para São Paulo, mas eu estou vendo placa de Limeira. Adianta eu ir mais rápido? Não, eu estou na direção errada. Eu preciso ir para outra direção. Então o que acontece? Eu preciso da estratégia adequada. Ou trocar de estratégia ou ajustar a estratégia. Não é com mais força ou com mais quantidade que eu vou ter o resultado que eu quero. Em muitas vezes. Às vezes é. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Um ponto que a gente já falou é intensidade. Trabalhar com uma intensidade baixa. Vou dar um exemplo. Pega o peso para fazer 10 movimentos. E a pessoa faz 20. Não era para fazer 2 de 10? Já fiz 20 de uma vez. Tá leve. Tá muito leve. Tá muito leve. Se era para fazer 10, a pessoa fez 20, ela fez o dobro de volume. Tá muito leve, tem que botar mais peso, aumentar a intensidade. Por isso que não vai ter resultado. E aí volta o que eu falei lá antes. Treinar no limite. Mas treinar no limite não é perigoso, Eduardo? Não, no limite não é perigoso. O perigoso é acima do limite. Então esse é um ponto importante para não ter resultado. Um motivo muito importante para não ter resultado. Depois, alta densidade. Então faz um exercício, aí vai assistir televisão, mexe no celular, liga, responde o WhatsApp, vê as redes sociais. Ponto, passou um tempão. Passou um tempão, não pode. Não pode. Tem que ser o tempo cravado ou até sem tempo. Entende? Alta densidade. Um outro ponto é a continuidade. Estou repetindo o que a gente já falou, né? O outro ponto é a continuidade. Vem um dia, não vem no outro, vem uma semana, falta uma semana, falta 15 dias, aí vem, aí não vem. Então não tem continuidade no treino. Como é que vai ter resultado? O corpo fica com dificuldade de se adaptar àquilo. Porque eu dou estímulo, paro de dar o estímulo. Dou estímulo, paro de dar o estímulo. Não. Dou estímulo e continuo dando estímulo. Frequentemente. Então, prestar atenção nisso. E aí vai uma questão, né? Muitas vezes aqui, na VIP, a pessoa procura a gente e fala assim, eu quero fazer 4 vezes por semana ou 3 vezes por semana. E muitas vezes a gente sugere para a pessoa fazer 2 vezes por semana. Eu treino 2 vezes por semana. Quem me acompanha na minha rede social, né, Edu Ayub, sabe que eu faço musculação 2 vezes por semana. E eu estou super satisfeito com o resultado, mas meu treino é pra valer. Alta intensidade e alta densidade. 2 vezes por semana. Então não é quantas vezes por semana só. É como que eu estou fazendo isso. Como que eu estou fazendo isso. Então, um outro ponto, né, é o excesso de volume que a gente falou aqui. Muito volume, muito treino, muito exercício, muita série e eu acabo não conseguindo dar muita intensidade. Não tem como eu seguir
todas essas séries na máxima intensidade que eu não vou aguentar. Eu vou parar antes. Então esses são motivos bem claros para não ter resultado. Um outro ponto é não ciclar o treino. Então, por exemplo, aqui na VIP, a gente não tem uma ficha de treino. A gente tem um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, com fichas encadeadas de forma lógica. Que uma ficha é pré-requisito para outra, para ir melhorando as capacidades físicas e me levar em direção ao objetivo. São fichas soltas, aleatórias. E aí, como eu tenho essa ficha, essa programação, eu vou ter uma ciclagem de treino, aumentando e diminuindo o volume, aumentando e diminuindo a intensidade. E aí sim, eu começo a ter resultado. O outro motivo para não ter resultado, a mesmice. Os mesmos exercícios, as mesmas repetições. Ah, eu faço 3 séries de 10 faz 3 anos. Caraca! A cada 18 sessões, a cada 18 treinos a gente muda aqui na VIP. A cada 3 semanas a gente muda o estímulo também. Percebe? Então, a mesmice no treino também é um grande motivo para não ter resultados. Tá, eu já entendi, agora eu vou fazer lá do começo, né? Eu vou fazer aquele inventário para entender o que está acontecendo e você percebe que não adianta eu fazer com mais força, nem adianta eu fazer mais disso. Eu tenho que entender o que está acontecendo e ajustar. Entender onde é que está o gap, né? O furo, onde está furando o resultado do meu treino, onde eu não tem ali encaixe para eu conseguir ter resultado no meu treino. Ali é o ponto. E agir de forma específica, porque eu entendendo o que está acontecendo, eu vou exatamente naquele ponto. Eu vou lá na raiz do problema. Eu vou efetivamente resolver o problema. Eu não vou ficar girando em círculos, viajando, né, com receitas mirabolantes. Não. Eu vou no ponto certo. No ponto exato para ter o resultado que eu quero. Como se fosse uma mira laser. Sabe? Uma mira laser. Que eu vou lá naquele ponto. E muitas vezes é o que a gente não faz. A gente ouve uma dica ali, ouve uma diquinha aqui, procura um negócio na internet, vê alguma coisa na rede social, junta tudo isso, bate no liquidificador, vira uma salada e a gente não consegue ter resultado. Não. Tem que ter um profissional que saiba o que está falando, que entenda o que está acontecendo, que te ouça e fala, ah, tá, aqui que é o ponto que a gente precisa mexer. Esse botãozinho que a gente precisa apertar. Vamos apertar esse botãozinho que vai começar a dar resultado. É isso. É isso. O que eu quero fazer de convite? Você ouviu todas essas possibilidades que eu falei aqui, né? Então, experimenta essas possibilidades. Experimenta treinar com uma intensidade mais alta. Experimenta treinar com uma densidade mais alta. Experimenta ter uma continuidade, uma frequência no treino. Isso é uma coisa que eu falo muito. Ah, porque assim, imprevistos acontecem na vida de todo mundo, né? Então não deu para treinar de manhã? Vem à tarde. Não deu para treinar à tarde? Vai à noite. Não deu para treinar hoje? Vai amanhã. Esse final de semana que eu estou passando aqui, né? Hoje é segunda-feira. Eu fiz 30 km de pedal na sexta e 30 km de pedal no domingo. Por quê? Normalmente eu não faço isso. Eu faço 20, 20, 30. Essa semana eu fiz 20, 30, 30. Por quê? Porque no final de semana retrasado, eu fiquei devendo 10 km num dia que eu não estava me sentindo tão disposto, mas ainda assim fui pedalar, mas ao invés de fazer 30, eu fiz 20. E aí eu fiquei devendo esses 10. E eu cumpri esses 10 agora. Para eu cumprir o meu plano de treino do dia, da semana, do mês e do ano. Isso é muito importante. Então assim, faz o inventário. Onde que está furando? Onde que eu estou deixando escorrer pelas minhas mãos o resultado que eu quero? Pensa nessas alternativas que eu falei. Pode ser que sejam outras, né? Como eu falei, a lista de motivos é muito grande. Eu vou falar aqui os motivos que eu vejo no dia a dia acontecer, que as pessoas trazem para mim quando elas vêm aqui falar comigo. Quando elas vêm aqui
falar que elas não estão tendo o resultado que elas querem. Então tá, baseado nisso que a gente levantou, nessas possibilidades, nessas alternativas, qual encaixa melhor para mim? Qual será que é o motivo dessas todas? Qual será que é o motivo que realmente não está deixando eu ter resultado, eu andar na direção do meu objetivo? E aí começa a ajustar. Começa a fazer ajuste, mas com cuidado, com critério, de preferência procurando um profissional que possa te ajudar, para não dar um tiro no próprio pé, querendo melhorar a saúde e acaba piorando a saúde. É isso? Muito bom. Bora então ter resultado consistente no treino, ajustando o que tem que ser ajustado. Vem comigo, fica a dica. Valeu!